todos. Hoje eu tenho a honra em entrevistar o recém-possado diretor da CVM, Alexandre Costa Rangel. Alexandre é formado na ilustre Faculdade de Direito da UERJ, na qual eu, aliás, também me formei, e começou sua carreira como estagiário na CVM em 2002, atuou também como assessor do Conselhinho em 2008 até 2010 e teve uma passagem importante no setor privado, onde atuou em escritórios de advocacia de primeira linha, com foco em mercado de capitais e direito societário. Alexandre é casado, pai de 2 filhos e mora na cidade do Rio de Janeiro. Alexandre, primeiramente, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui conosco e parabéns pelo seu novo cargo. Muito obrigado, Graziela. Para mim é realmente uma honra estar aqui com vocês. Já sou um ávido consumidor de conteúdo de altíssima qualidade que vocês proporcionam. Parabéns a todos pelo conteúdo de excelência e fico, de fato, lisonjeado pelo convite. E vai ser um prazer me apresentar e falar um pouco das minhas ideias sobre o mercado de capitais e o que mais vocês tiverem interesse em saber. Bacana. Então, já vou começar um pouco por aí, né? Como você sabe, o foco da revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários é exatamente fomentar as discussões de mercado de capitais, né? E hoje você ocupa uma cadeira capaz de influenciar substancialmente os rumos do mercado de capitais brasileiro. A tarefa não parece fácil, especialmente no momento histórico atual. Então, dito isso, eu queria que você comentasse um pouco o que motivou a assumir esse desafio e como você recebeu a notícia de que o seu nome estava sendo considerado para o cargo. Legal, Graziela, é um ótimo ponto, até para explicar um pouco, né, o contexto da minha ida ao regulador. Eu acho que foi uma decisão, eu diria, por um lado, a realização de um sonho, como eu comentei na minha posse, mas, ao mesmo tempo, uma escolha muito difícil, né? Eu construí a minha carreira nos últimos quase 20 anos, preponderantemente na iniciativa privada. O mercado da advocacia privada ele tem uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, você precisa de tempo, coisas que o ativo que os mais jovens talvez tenham um pouco mais de dificuldade, né, de gerenciar as ansiedades e aguardar e construir com mais solidez o caminho para as suas conquistas profissionais. Eu já estava com o meu próprio escritório de advocacia, especializado na indústria de fundos, em financiamentos estruturados, questões regulatórias justamente relacionadas ao mercado de capitais. E eu já estava há mais de 5 anos com o meu próprio escritório, né? Passei por diversas casas, diversos escritórios super tradicionais e muito importantes do país, mas tudo isso para dizer que foi realmente uma decisão muito difícil, por um lado, mas, ao mesmo tempo, um convite irrecusável. Eu já, tendo passado pela CVM, trabalhando com o mercado de capitais, sei muito bem da importância e do excepcional nome e reputação que o nosso regulador tem e usufrui com razão no nosso mercado. O que a CVM faz, eu gosto de dizer que são atos de heroísmo ali, né? Eu vejo um corpo técnico da CVM reduzido, né? Com todas as limitações inerentes ao serviço público, eu diria, mas são aproximadamente 510 servidores apenas, para regular um mercado que não para de crescer, né, Graziela? Fazendo um link com o que você acabou de comentar, o momento é único, né? Me sinto lisonjeado de ter tido essa oportunidade justamente num momento como esse, né? Os recordes de pessoas físicas registradas em bolsa, recordes de número de fundos de investimento, patrimônio líquido dos fundos, volume recorde de agentes autônomos devidamente habilitados pela CVM para atuar no mercado. São diversos números, eu diria que quase que sem precedentes, né? De forma talvez um pouco diferente de outros picos e booms de aquecimento do mercado. Parece ser razoavelmente um consenso de que hoje temos uma base
mais sólida, né, em termos de maturidade do mercado, um regulador técnico independente e consistente, as taxas de juros das Selics a 2% ao ano são um super convite, quase que mandatório, para que cada vez mais a poupança popular seja direcionada para o mercado de capitais, fundos, ações, debêntures e por aí vai. Então, para mim, realmente é um momento muito especial. Assumir a cadeira do Carlos Rebelo, um profissional fora de série, que teve uma importância no mercado de capitais sem precedentes. Costumo brincar que na minha primeira passagem pela CVM, lá em 2002, eu ainda como estagiário, Rebelo já era uma referência, as pessoas tinham dúvidas sobre a jurisdição do mercado de capitais na Guatemala, ele sabia alguma coisa sobre o tema, assim, uma figura realmente ímpar e muito importante para o mercado de capitais. Então, realmente um privilégio ter tido essa oportunidade agora. Bom, como eu recebi uma mera curiosidade aqui, eu estava passando férias com a minha mulher e meus filhos na Bahia, na Praia do Forte, dia 31 de dezembro, aquelas mensagens protocolares ali de Feliz Ano Novo, sucesso, saúde, não sabendo que estava por vir uma pandemia sem precedentes que transformaria a nossa vida radicalmente, mas e aí, em resposta a uma dessas mensagens que eu mandei, eu tive uma resposta muito carinhosa, dizendo que o processo de seleção conduzido tinha sido concluído, que eu tinha sido escolhido. Fiquei extremamente feliz porque conhecia todos que estavam ali sendo, enfim, participando, né? Todos nomes excepcionais que dispensam apresentações. Então, foi nesse contexto de férias com a família na Bahia que eu recebi a notícia e fiquei muito feliz, evidentemente. Eu imagino que deve ter sido aí uma consagração, né? Um convite como esses, né, consagra uma carreira aí já brilhante que você já tinha colhido. E a propósito de 31 de dezembro, né, ouvindo um pouco o seu relato, todos nós éramos felizes e não sabíamos, né? Parece que a realidade mudou bastante desde então. Mas eu queria emendar um pouco agora especificamente na sua experiência, né? Você acabou de nos contar que você, enfim, já tinha seu escritório já há mais de 5 anos, com foco aqui específico, né, na indústria de fundos de investimento, atendendo o que a gente chama aí de buy side, né? É uma indústria muito relevante hoje, da ordem de 6 trilhões de reais, especialmente nesse momento de taxas de juros historicamente baixas no Brasil. E, atualmente, um dos temas muito importantes da pauta regulatória da CVM é exatamente a regulação de fundos de investimento, cujo modelo, na minha visão, tem algumas idiosincrasias, né? Na medida em que o conceito dos fundos é baseado no conceito jurídico do condomínio, que pressupõe uma pluralidade de partes. A realidade nos demonstra que uma grande parte desses fundos diz respeito a fundos de um único cotista, né, um único investidor, inclusive por razões aí historicamente fiscais. E aí, dentro de toda essa perspectiva, a gente esperava um marco legal que veio agora com a Lei de Liberdade Econômica e que, portanto, atribui aí à CVM um papel importante na regulamentação. Eu queria ouvir um pouco de você sobre a perspectiva a partir da Lei da Liberdade Econômica e se você acha que a lacuna legislativa foi resolvida, foi suprida, faltou alguma coisa, o que te preocupa? E gostaria também que você comentasse sobre um ponto bastante polêmico na indústria de fundos de investimento, que acaba sendo construída de uma maneira talvez invertida, que é a responsabilidade dos prestadores de serviços. Ótimo ponto, Graziela. Eu acho que a Lei de Liberdade Econômica, eu pessoalmente, aí aproveito para fazer uma ressalva extremamente importante, ainda estou me acostumando e me adaptando aqui às novas funções, mas
existe uma ressalva de praxe extremamente importante que preciso fazer, que basicamente, enfim, tudo que eu estou falando aqui, nessa super agradável e amistosa conversa, ela é uma opinião meramente pessoal e não necessariamente representa a opinião da CVM ou institucional. Essa é a primeira ressalva que muita gente considera um pouco óbvia, talvez, né? E efetivamente, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, então eu fico aqui me corrigindo a tempo com essa ressalva. E especificamente sobre a lei de liberdade econômica, eu acho que foram avanços importantes. Foi um processo legislativo, né, Graziela? Então, é difícil você ter um controle máximo e absoluto e uma espécie de blindagem sobre o inteiro teor de tudo que se propõe uma lei que passa pelos trâmites legais e da República, né, pelo nosso regime democrático, ainda bem. É difícil a gente ter uma redação de lei que agrade em todos os seus tópicos. Então, mas eu acho que o saldo é extremamente positivo. Especificamente sobre essa lei, me ocorre uma comparação muito pertinente que eu ouvi durante um tempo. Um dos escritórios que eu trabalhei foi o Shediac Advogados, com o Juliano. Eu fui sócio de 2011 a 2015 e a gente falava bastante sobre fundos e o Juliano dizia que, inicialmente, ele tinha uma ideia que precisava de uma lei. Assim, a indústria de fundos era muito importante para não ter uma base legal sólida e exclusiva para tratar do assunto. E assustador a gente vê que até literalmente ano passado a indústria de fundos pegava emprestado, que é muito comum na evolução jurídica em geral, mas pegava emprestado conceitos e institutos jurídicos do condomínio, né? Falando especificamente da natureza jurídica dos fundos de investimento, que é uma indústria que representa quase 80% do PIB nacional, né? Coisas do Brasil, é assim, uma indústria que se desenvolveu, mas eu diria que, apesar disso, né, uma indústria sólida, consistente, segura, mas que explicar para um estrangeiro, por exemplo, né, que a mesma regra que rege o seu condomínio onde você mora, de apartamentos, né, num prédio, é a mesma natureza jurídica do seu fundo de investimento, no qual você aporta seus recursos, era uma coisa um pouco difícil de explicar. Mas, enfim, eu diria que, apesar disso, a indústria se desenvolveu e provou que, enfim, existia algum conforto, né, o suficiente para justificar esse crescimento tão acentuado. Mas, encerrando a ponderação muito pertinente que o Juliano fazia à época, ele, em um dado momento, se convenceu que não era uma lei atrapalharia, porque, por melhor que fosse o projeto de lei inicialmente vislumbrado, aquilo poderia ser mexido de uma forma e teríamos aí talvez um retrocesso, né? Então, a almejada segurança jurídica e previsibilidade talvez não seria atingida. Uma ponderação, uma pessoa mais experiente que já certamente acompanhou diversos trabalhos legislativos, etc. Mas, voltando à lei, eu acho que ela cobriu, sim, lacunas extremamente importantes que ainda existiam. A questão de estabelecer, de fato, que se trata de um condomínio de natureza especial, o que já fecha diversas tentativas de interpretações com as quais eu não concordava à época. A questão da limitação de responsabilidade dos cotistas, e isso é uma questão extremamente importante, que, notadamente nos FIPs, era muito discutida, né? Os FIPs com a atribuição de investir em ações de emissão de companhias de SAs fechadas, né? Hoje em dia a gente pode até os FIPs investirem em limitadas, mas então você tinha ali uma SA de capital fechado com a sua atividade, né? com suas alegrias e tristezas, né? Com seus ativos e passivos, que muitas vezes, em caso de insucesso, acabavam de forma mais ou menos pertinente, atingindo o patrimônio do fundo e, ato contínuo, atingindo também patrimônios dos respectivos cotistas desses FIPs, né? E atingindo também o patrimônio pessoal da gestora ou dos administradores desse FIP, né? Então, enfim, eu acho que o Brasil e
e a nossa experiência judicial, eu diria, ela ainda tem um importante caminho a ser percorrido para que o mercado de capitais seja adequadamente compreendido, né? Para que esse mercado tão sofisticado, tão dinâmico, com regras tão peculiares, não seja alvo de, algumas vezes, pontuais decisões judiciais que, enfim, invertem conceitos já estabelecidos de longa data. Então, nesse quesito, eu acho que a CVM tem também um papel institucional muito importante, né, de orientação, de acompanhamento, de atuação em processos talvez mais complexos, que justifiquem uma opinião mais especializada, né, na figura do amicus curiae, que é muito tradicional na CVM. Então, eu vejo diversos avanços na lei, acho muito pertinente essa sua ponderação em torno da limitação de responsabilidade dos prestadores de serviço também, diversas categorias de fundos. Ainda existe uma obrigatoriedade de previsão contratual em que haja uma solidariedade entre esses prestadores de serviços. Então, o que acaba tumultuando, né, um pouco, eu acho, o regime de responsabilidade em torno do que cabe, de quais são as atribuições e competências de cada um dos agentes que orbitam em torno dessa indústria. Você tem a figura do custodiante, você tem a figura do gestor, você tem a figura do administrador. Então, eu acho que aí a indústria de fundos já tem um primeiro gap, um descolamento da realidade dos fatos, que parte da premissa de que o administrador, isso será resolvido, ou no gerúndio mesmo está sendo resolvido, quando na legislação atual / antiga, a gente tem a previsão de que é o administrador que constitui o fundo, é ele que contrata os demais prestadores de serviço. Quando todo mundo que já passou pela esquina de qualquer administrador ou de gestor, não precisa nem ter entrado, mas todo mundo que já tomou algum café com alguém da indústria sabe que os fundos eles são muito mais do gestor, né? É o gestor que estrutura o fundo, muitas vezes, é a expertise do gestor que traz os investidores para aquele fundo, né? Interessados em subscrever e integralizar cotas daquele fundo. Então, a partir do momento que a regulação estabelece uma coisa com uma finalidade compreensível e muito sólida também, né? Daquela figura do gatekeeper, a partir do momento que você coloca o administrador com uma responsabilidade de supervisão dos demais prestadores de serviço, é compreensível, não estou de forma alguma criticando, né, a opção que foi feita à época, a própria evolução da indústria de fundos, com o peso que ela ganhou, é uma comprovação de que isso não foi exatamente um impeditivo, né, mas eu acho que uma maior previsibilidade, um regime jurídico mais técnico e mais coerente com a realidade do mercado é sempre bom. Eu costumava ver antigamente, quando eu advogava, algumas referências do tipo mas o administrador sequer era obrigado a contratar um gestor. De fato, quem lê as normas aplicáveis é o que está escrito ali, mas não é exatamente o que acontece, né? Então, um ponto que a gente tem que pensar com muito cuidado, como é que vai ser tratado, foi uma última opção que foi apontada na Lei de Liberdade, que fala que em casos de quebra, né, ou de insuficiência patrimonial dos fundos de investimento, a gente vai aplicar o Instituto da Insolvência Civil, que nem mesmo os civilistas mais experientes sabem exatamente como é que funciona esse instituto na prática. Então, de novo, de forma alguma aqui quero dar uma de engenheiro de obra pronta, mas e com todos os desafios inerentes aos trâmites institucionais, democráticos e legítimos e necessários do trâmite de uma edição de uma lei ordinária no Brasil, mas realmente esse vai ser um desafio, né? Sem nenhum tipo de spoiler da regulamentação que vai ser submetida à audiência pública, mas realmente esse vai ser um ponto importante que eu acho que a CVM vai ter que olhar com muito carinho. Só nesse assunto, Alexandre, já tem uma pauta imensa, né? Enfim,
É curioso você citar a questão, né, da talvez inversão de papéis na prática, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar também, no início da minha carreira ainda como estagiária, eu fui designada a uma tarefa que era essencialmente a criação de um fundo, na época era a criação de um fundo de commodities, né? E as figuras entre administrador e gestor sequer eram muito claras, né? Pressupunha que o administrador era também o gestor, isso foi evoluindo ao longo do tempo, né, com o crescimento do mercado de capitais e com a indústria de fundos. Então, só nesse ponto específico, eu acho que já tem enfim, uma pauta enorme aqui para a gente, né, na academia, se debruçar de temas, e a insolvência talvez seja um segundo também, muito instigante. O importante é que eu acho que estamos todos evoluindo nessa direção, né? E eu acho que sim, também ter um marco legal que dê a robustez que essa indústria merece, acho bastante importante. Mas esse não é o único tema, né? E parafraseando um pouco o Caetano aqui, a dor e a beleza do cargo da CVM é exatamente a multiplicidade de assuntos. E a agenda regulatória da CVM é bem completa, eu diria eu, na falta de um melhor adjetivo. Além do tema, né, da regulação dos fundos de investimento, só para citar dois aqui, tem um regime de ofertas públicas, né, as normas FDIC, mais especificamente ainda dentro do tema de fundos, a regulação das infraestruturas de mercado, o tema do autorregulador único, enfim, existe aí uma miríade de temas para o regulador se debruçar e que não são fáceis. Eu vou fazer uma pergunta a partir disso que eu acho bastante complicada, mas eu acho importante. O que você acha que deveria merecer a maior atenção e o que você reputa que poderia ser mais transformador para o mercado de capitais brasileiro? Se é que a gente pode eleger um tema, mas qual seria aí? Essa é uma pergunta desafiadora, né, Graziela? Mas embarcando um pouco aqui nesse exercício, de novo com todas as ressalvas, né, de que são percepções pessoais minhas e são vários os assuntos importantes, né? Eu acho que eu preparando o meu discurso de posse, me ocorreram 3 assuntos. Eu diria que 2 deles de caráter mais normativo, né, de assuntos que eu acho que ainda demandam algum tipo de aprimoramento ou de compatibilização com a realidade de mercado, com as novas preocupações, com os novos desafios que se apresentam. E o terceiro tópico, umas considerações um pouco mais gerais de como eu vejo a forma mais eficiente de se regular especificamente o mercado de capitais. Então, passando aqui aos 2 primeiros assuntos de ordem normativa, o primeiro deles está muito em linha com a indústria de fundos, né? Acho que a CVM ela recebeu essa atribuição regulatória só em 2001, né? Então, assim, em termos já não é exatamente há tão pouco tempo, né? Mas em termos históricos de formação da cultura da CVM, que tem um quadro de servidores extremamente sólido, que estão lá em larga medida há muito tempo, sim uma competência, de certa forma, enfim, ainda em digestão. Uma área técnica extremamente pronta, extremamente qualificada. A gente tem a figura do Daniel Maeda como superintendente de investidores institucionais, que tem uma equipe fora de série, muito transparente, muito técnico, que dialoga com o mercado de igual para igual. Enfim, ele é uma pessoa, realmente, eu só tenho aqui elogios de público para fazer. Mas fato é que é uma experiência regulatória relativamente nova, ou mais recente,
do que a expertise que a CVM sempre teve desde a criação dela, que é a regulação de conduta de companhia aberta, né? Então, sempre foi o grande DNA, eu diria, da CVM, né? Questões de deveres, e ela produz uma quantidade enorme, sempre produziu, de trabalhos, de votos, de pareceres de orientação, de pareceres de DPF, é uma vasta fonte do direito, né? Especificamente tratando de companhias abertas e de enfim, interpretações desse verdadeiro primor, que é, na minha opinião, a lei das SA, que mesmo com já do auge dos seus 44 anos, continua extremamente atual e pertinente, e com construções sistemáticas fantásticas, que a cada leitura e releitura as coisas parecem fazer ainda mais sentido. Então, mas, de qualquer forma, eu diria que a regulamentação da indústria de fundos, com esses aprimoramentos que estão a caminho, seria o primeiro grande tema, que eu acho que realmente é algo de extrema relevância, que vai ajudar muito uma área que precisa de um regime jurídico mais previsível, né, mais sólido. Você tem um verdadeiro exército de plataformas e agentes autônomos, enfim, as próprias pessoas físicas diretamente, né, interessadas em explorar esse novo mundo que é a renda variável, né? A gente ficou muito mal acostumado, né, todos nós, historicamente falando, ao tripé do título público, né? A gente tinha um investimento sem risco, né, líquido, e previsível, né? Com liquidez imediata. Exato, né? Poxa, e altamente rentável, né? Seria a terceira perna. Que eu vou ficar brincando na bolsa, entendeu? Você acha que eu vou conseguir talvez ganhar mais do que 14, 15, 16% ao ano? Já é uma rentabilidade muito agressiva, né? Então, eu acho que isso faz parte de um amadurecimento, né? Que precisa ser feito com muito cuidado, com muita reflexão. Eu acho que isso faz parte de uma mudança de cultura da mentalidade do brasileiro. Então, eu sou um entusiasta de uma maior flexibilização e de uma maior liberdade de escolha para que as pessoas possam escolher o que elas vão fazer com o patrimônio delas, né? Eu acho que, contanto que as salvaguardas e as informações estejam devidamente postas, o mérito da decisão de investimento, o apetite de risco, se é muito ou pouco arriscado, isso é algo que acho que cabe ao investidor, né? Ele que sofrerá os ônus de um eventual insucesso do investimento e, ao mesmo tempo, será ele que usufruirá dos eventuais bônus, caso aquele investimento desempenhe e entregue uma rentabilidade compatível ou superior àquilo que ele estava esperando. Então, encerrando esse meu primeiro ponto sobre fundos. Acho que fundo seria inequivocamente um deles, Graziela. O segundo, eu vejo a regulamentação do regime de ofertas, né? A gente, historicamente, teve a Instrução 400, que funcionou muito bem durante muito tempo, mas ela carrega intrinsecamente com ela custos e despesas e ônus regulatórios muito pesados, né? Você tem que passar a oferta previamente pela CVM, você tem uma estrutura de custos muito pesada, você tem uma velocidade de lançar de fato a oferta e efetivamente permitir que os ofertantes captem recursos dos investidores. Ainda é um processo muito, muito lento, por mais eficientes que sejam todos, inclusive a CVM, que tem uma superintendência de registros notável, incrível, que com a rigor o mesmo corpo técnico em termos de quantidade vem dando conta, por exemplo, de volumes recordes de IPOs e de ofertas subsequentes. Isso é incrível, e com uma pandemia do meio, detalhe, né? Todo mundo tendo que conviver com essa combinação explosiva de home office e homeschooling dos filhos e um volume absurdo de trabalho. Então, é só mais um registro público aqui de um parabéns ou de um reconhecimento que é importante que seja feito. Então, o regime de ofertas, ele tem ainda algumas questões, na minha opinião, para serem exploradas. A gente tem as grandes empresas e grandes emissões, elas têm lá a Instrução 400, do A476, que se propôs a ser uma espécie de fast track, ali,
um caminho mais rápido para acessar a poupança, para se financiar via mercado de capitais, e que acabou engolindo, né, todas as ofertas praticamente. Os últimos dados, acho que é em torno de 80% de tudo que era objeto de oferta pública, de todos os valores imobiliários, em torno de 80% seguia o canal dos esforços restritos, da tal instrução 476. Ou seja, o que se pensou inicialmente como uma espécie de atalho, né, ou de tratamento excepcional, que não é submetido previamente à CVM, que trabalha muito bem o conceito de delegação de responsabilidades, né, a figura do coordenador líder, que assume a função relevantíssima de garantir que todas as informações prestadas nos documentos de oferta sejam precisas, verdadeiras, completas e suficientes para uma tomada de decisão mais refletida por parte do investidor. Então, é a regulação do gatekeeper, né? Uma espécie de guardião privado que tem uma carga regulatória muito forte, muito pesada, que, em caso de alguma irregularidade, passa a responder por conta dessa irregularidade, né? Então, acho que revisitar esse regime de oferta é muito importante, né? Como eu estava dizendo, as grandes emissões e grandes companhias cabem dentro dessa estrutura de 400 e 476, né, com todos os custos e despesas regulatórias que existem nessa despesa regulatória, não, esse peso regulatório, né, das atribuições que são impostas. Por outro lado, aquela de startups ou empresas num estágio muito inicial tem o crowdfunding, que, poxa, vingou, né? A gente vê um crescimento expressivo de plataformas, enfim, ofertas menores, com diversas regras de limitadores, acho que está lá também. E a minha percepção é que tem uma lacuna muito grande, né, para cobrir essas empresas intermediárias. Eu acho que talvez os regimes regulatórios que existam hoje, da 400, da 476, não atendam, né? Eles são muito pesados para que um mar de realidades econômicas e empresariais, em todos os seus estágios de desenvolvimento, possam, de fato, acessar o mercado de capitais, né? Enfim, acho que seriam esses os dois assuntos do ponto de vista normativo que eu vejo. E o terceiro e último ponto eu vejo como algumas ponderações aqui de atuação regulatória mesmo, né? Assim, até que ponto a CVM a importância, eu diria, que a CVM tem de fazer as escolhas certas. Dando um exemplo aqui que ilustra muito bem esse meu desconforto. Eu falei um pouco disso no meu discurso de posse, mas eu sou um verdadeiro aficionado pela regulação prudencial, né? A regulação de conduta, que envolve, em larga medida, os processos sancionadores, é custoso, né, mover um processo sancionador. Estou falando isso especificamente do ponto de vista do regulador, né? Para o regulado, então, nem se fala, né? Enfim, por todo tipo de aborrecimento que você tem, de despesas também, de contratar advogado, etc. Mas, falando especificamente sobre a ótica do regulador, é extremamente trabalhoso instaurar, investigar, ouvir as defesas, formar uma convicção se há ou não algum ponto de irregularidade, acusar, ouvir as defesas, decidir no colegiado da CVM, e que ainda é uma decisão de primeira instância. Então, ainda tem um conselhinho, as respostas, quando elas são dadas, já se passou bastante tempo, né? Então, essa regulação de conduta, eu acho que ela tem que ficar, de fato, reservada para aqueles assuntos que são estruturalmente importantes e as respostas precisam ser rápidas. E a gente, na minha opinião, só vai conseguir dar respostas rápidas quando a gente abraçar com mais força a agenda prudencial, né? Tentar um exercício é um exercício muito difícil, mas tentar antecipar pontos. A CVM tem um mecanismo de supervisão baseado em risco fantástico, né? Um dos primeiros tópicos mais quentes que existem, que tem demandado muito as áreas técnicas, são os chamados mercados marginais, né? Aquelas situações dos influencers ali que não tem habilitação para nada e até que ponto eles não estão exercendo uma atividade regulatória específica que demandaria uma habilitação específica na CVM, né? De consultor ou de analista, enfim, de análise de determinados investimentos.
Então, isso é algo que toma muito tempo, né, do regulador. Então, acho que toda e qualquer medida que prudencialmente, né, algum filtro de entrada ou a delegação para o privado de núcleos de responsabilidades que a gente possa correr atrás se e quando algo de fato errado acontecer, eu acho que essa tende a ser a forma mais eficiente de lidar com uma realidade de mercado que não para de crescer, em PG, e um regulador que não tem concurso há muito tempo, que tem todas as limitações, que, sejamos realistas, né, é uma batalha muito difícil. Então, acho que a gente não tem que também ficar defendendo agendas e pautas que não dependem da gente, né, que, enfim, dependem de outras questões que a gente não tem qualquer tipo de ingerência. E esse ponto se materializou para mim muito rapidamente. Uma das primeiras configurações aqui da minha caixa de entrada de e-mails, eu tenho um sancionador aqui de minha relatoria para julgar, que trata de uma questão relacionada a um agente autônomo. Sendo que a norma vigente à época dos fatos que eu vou julgar era uma norma anterior a 497, que é justamente a norma que será alterada agora. Então, na minha caixa de entrada, tinha uma discussão, um trabalho super bacana, extenso, que o Bruno Luna, da CVM, fez sobre uma questão específica que está sendo discutida ainda, de agentes autônomos, se precisa ter exclusividade, se não precisa, comparando diversas jurisdições, um trabalho extremamente rico. E logo embaixo, o meu e-mail seguinte era esse processo sancionador, que eu estou falando de 2 normas para trás. Caramba, né? O trabalho que as áreas técnicas não tiveram, tem que julgar, é evidente, de forma alguma que isso seja confundido com uma... É só um momento desabafo aqui, explicando um pouco que o que eu sempre soube, o que sempre me incomodou, se materializou na primeira semana minha de trabalho na CVM, em que eu vi 2 assuntos. Eu, louco de vontade de ler o trabalho do Bruno para entender como é que era nas outras jurisdições e mais detalhes, eu tendo que olhar 2 normas para trás. Sabe, o efeito desse julgamento não vai ser o mesmo, né? Então, mas enfim, são momentos aí de reflexão, e acho que nós aqui agora, como servidores públicos, a gente tem esse mandato, que é muito importante, precisa ser exercido com muita cautela e com o máximo de eficiência possível. Eu acho que esse é o grande desafio. Se puder fazer aqui alguns comentários a propósito do que você disse. Primeiro, assim, em relação ao regime de ofertas, eu me lembro que na época da publicação da edição da 400, né, mas isso voltou com muita força na 476, uma das questões importantes era o safe harbor, que, enfim, talvez tenha até motivado a CVM mais recentemente a editar a regra sobre o crowdfunding, porque não há safe harbor na 400 e na 476, então, essencialmente, tudo poderia ali cair numa régua de oferta pública sujeita a registro e tudo mais, né? A legislação americana tem isso, né? Então, enfim, acho que o mercado brasileiro olha de alguma maneira, enfim, com essa expectativa. Acho também que concordo com você, depois de algum tempo, o mercado se adapta, né, de alguma maneira, à interpretação da regra, acompanha também a atividade do regulador no que diz respeito a eventuais sanções, e isso acaba formando um arcabouço jurídico que dá mais conforto para o desenvolvimento do assunto. Mas, enfim, acho interessante lembrar sobre aquela perspectiva, e quando você fez menção aqui ao regime de ofertas, me lembrei disso. Achei também... Nesse ponto, Graziela, tem um livro fantástico aqui, fazendo uma propaganda aqui gratuita, desinteressada. Tem um livro do André Pita, sensacional, sobre capitalização de empresas. Ele fez um trabalho fantástico de pesquisa com jurisdições estrangeiras. Para quem se interessa por ofertas, é um trabalho muito completo, fantástico, uma pegada liberal muito boa também. Eu acho que eu me identifiquei bastante também com esse ponto. Ele termina o livro com a ponderação do Hayek, dizendo que
enfim, né, ele defende uma liberdade um pouco maior e ele produz uma frase do Hayek que é assim: a liberdade, quando você dá sabendo que não vai haver nenhum tipo de problema, o nome disso não é exatamente liberdade. Entendeu? Então, assim, é isso, né? Enfim, acho que questões, evidentemente, vão acontecer com muita ou pouca liberdade, né? Eu acho que talvez uma abordagem regulatória mais focada num tratamento mais de perto e eficiente feche um pouco, ou limite um pouco os potenciais danos que poderiam acontecer nessa, enfim, eventual mau uso, né, dos instrumentos e da liberdade. Mas encerrei meu breve jabá aqui, parênteses, do Pita. Bacana, vou fazer também, porque o Pita trabalhou conosco, né, na V3 e tenho certeza que é um ótimo texto. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto agora, para falar, você mencionou as ofertas e como está a atividade da CVM no meio da pandemia, e de fato a gente vive um ano muito atípico sob várias perspectivas, né? Nós já tivemos o recorde de IPOs nesse ano, 25 IPOs até antes de ontem, e Todo dia muda, né? Todo dia muda. Já muda. Todo dia a gente tem que dar uma olhada para ver se o número não subiu, mas acho que é isso, não vai terminar por aí, o ano de 2020, enfim. Mas, de fato, quem poderia imaginar, né, que estamos passando por tudo o que estamos passando e estamos vivendo um momento de pico de ofertas públicas no Brasil. Mas, dentro ainda dessa perspectiva, ainda tem uma discussão de que algumas ofertas ficam inviabilizadas no Brasil por conta da não adoção da 6404, né, da Lei Societária Brasileira, do que se denomina aí como voto plural. Embora a gente tenha na lei societária as ações preferenciais que podem cumprir, eventualmente, até certa medida, né, a função do voto plural, nós não temos o voto plural. E esse cenário, ou essa perspectiva, ela ganha talvez mais relevância na medida em que houve a regulamentação bastante saudada por toda a indústria de venda, né, ou de possibilidade de oferta de BDRs, de ações de companhias estrangeiras que emitem, que possuem um voto plural, inclusive para o varejo, né, para investidores do varejo no Brasil. E a esse respeito, está tramitando hoje no Congresso um projeto de lei que estabeleceria aí o voto plural no Brasil, mudando a Lei 6404 para permitir a atribuição de mais de um voto para uma única ação. Durante o projeto atual estabelece alguns limitadores, né, prazo máximo de 3 anos, admitido uma única prorrogação, que é comumente chamado de sunset period. Então, eu gostaria de ouvir a sua visão sobre esse assunto. O que você acha do voto plural? O que você acha do projeto de lei que a gente tem aí? Você acha que realmente a gente está na linha certa de admitir voto plural no Brasil? Quais são as externalidades disso? Enfim, gostaria que você comentasse um pouco a respeito. Um ótimo assunto, super atual, né? De forma bem... eu sou favorável, eu gosto do assunto como uma opção, como mais um item integrante do cardápio que, observadas certas regras, podem ser escolhidas, né, e usadas com todos os cuidados necessários. Eu acho que essa é uma ponderação importante, né? Eu lendo bastante sobre o assunto, e principalmente os argumentos desfavoráveis e contrários ao voto plural. Eu termino de ler esses materiais, poxa, meio um descrente na raça humana, assim, uma consagração da fraqueza humana, porque, enfim, e também como se fosse algo mandatório, né? Como se brotasse, mano militare, algo
tão pesado do ponto de vista de direitos políticos, descasado com as respectivas participações, né? Fazendo um paralelo aqui com contornos políticos, democracia é isso, né? Então, o que a maioria, respeitadas as minorias, decidir, parece razoável que seja implementado, né? Com todas as regras e disposições, falando especificamente da nossa lei de SA, os direitos de recesso, os controles, né, e os ônus regulatórios que existem para verificar todas as questões relacionadas ao exercício do direito de voto por parte de acionistas, né? Uma ponderação que já se disse, eu concordo bastante, é que o ônus regulatório de acompanhar eventuais abusos, benefícios particulares, conflito de interesse, enfim, temas super que por si só já demandam e geram muita discussão. O custo de supervisionar isso já existe, né? Então, assim, a gente não está falando de algo, o direito de voto já está aí, né? Então, eu não vejo aqui uma complexidade de controle tão diferente do que já existe hoje, né? E outras ponderações também, eu acho que uma maior opção para configuração, uma maior, usando a palavra da vez aqui, uma maior modulação, né, para que as próprias companhias, dentro das estruturas societárias que elas bem entendam, escolham a melhor forma de atender o projeto dela, né, a atividade empresária dela. Eu acho que a minha visão mais global da 6404 é que ainda há muitas normas cogentes, né, ou muitas amarras e limitações que, seguidas determinadas regras, poderiam, por deliberação legítima, válida, etc., serem adaptadas, né? Eu acho que esse nosso veículo, né, a sociedade anônima, ela ainda acho que ela ainda carece de uma maior flexibilidade, né, por parte da lei, né? A questão do voto plural, o 110 é muito claro, assim, não pode, né? Então, por melhor que seja a sua construção doutrinária e acadêmica, você não consegue justificar um voto plural numa ação de uma companhia aberta brasileira, do SA. Então, assim, esse é um dos exemplos de várias situações que eu acho que a lei das SA poderia, de novo, com todo cuidado e respeito aos minoritários ou dissidentes e, principalmente, preservando um regime informacional adequado, mesmo as companhias abertas, né? Assim, eu não... acho que, estando as informações abertas e previstas expressamente, de forma clara, com uma linguagem acessível, com uma linguagem direta e objetiva, né? Sem esse, enfim, over-information aí, que essa onda dos prospectos de 1.200 páginas, né? O negócio virou uma pólice de seguro, né? Se você tem 700 páginas de fator de risco, você avisou tudo que pode acontecer, e mais um pouco, né? E acaba ficando disfuncional também, em certa medida, né? Na medida em que a função dele deixa de ser informar adequadamente o investidor para tomada de decisão refletida, né? É uma visão que eu tenho muito, assim, eu vejo um link específico, acho que a questão do voto plural ilustra bastante isso. E, de novo, tem diversas jurisdições lá fora que têm essa previsão, Estados Unidos, França, Hong Kong, Holanda, Suécia, enfim, não é uma jabuticaba, né, nesse quesito. Mas, de novo, só para fazer um contraponto que me parece também importante fazer, as coisas, em geral, não tem um só motivo, né? Então, é evidente que, enfim, diversos IPOs que aconteceram lá fora, tivéssemos já o voto plural aqui previsto, em diversas situações, não sei se todas, mas diversas situações, continuariam a ser feitos lá fora. Uma visão bem pragmática e realista, né? Acho que a questão do voto plural é citada como um dos elementos, né? Eu acho que é importante frisar esse ponto, para não achar que, pô, tá vendo, teve voto plural e as pessoas continuam abrindo capital lá fora. Continuarão, menor dúvida. Né? A questão dos múltiplos de valuation lá fora são totalmente diferenciados, você está dentro de um hub que te permite captar muito mais barato, muito menos ônus regulatórios e por aí vai. Então,
só para também despolarizar um pouco essa discussão, né? Parece um fla-flu, assim, se você fala do voto plural, você está entrando num terreno ali, não deveria ser assim, como todos os pontos de discussão no mercado, tem diversas formas de se enxergar o assunto, né? E tudo bem, é saudável que seja assim, né? Uma visão mais calma e serena para que a melhor decisão seja tomada. É só esse último contraponto que eu acho importante também fazer nessa questão do voto plural. Sem dúvida, isso lembra um pouco a discussão que a gente teve, talvez historicamente, porque o mercado de capitais não se desenvolvia no Brasil com taxa de juros de 12% a 14%, como você acabou de citar, né? Embora não seja exatamente isso, o fenômeno das listagens no exterior tem outras razões, né? A gente não pode atribuir especificamente a uma delas, não existe uma bala de prata que resolva esse problema, muito embora seria desejável, né, termos a captação da poupança popular brasileira direcionada para o desenvolvimento de atividades também nacionais, né? Exatamente, Mas exatamente. esse é um outro desafio. Vou mudar um pouquinho de tema agora de novo, para passar para um outro assunto de dimensões nacionais. O Brasil postula já há algum tempo uma cadeira na OCDE, e para isso o Brasil deveria cumprir alguns pontos de aderência à regulação internacional, né? Ou legislação ou regulação internacional. A CVM já se debruçou sobre esse tema algumas vezes, porque um dos pontos apontados pela OCDE foi a questão da proteção dos acionistas minoritários, mais especificamente do enforcement dos direitos dos acionistas minoritários, né? Eu tive a honra de ser convidada em algumas ocasiões pela CVM para falar desse tema em workshops organizados pelo Ministério da Economia, pela CVM e pela OCDE, e recentemente foi emitido um relatório pela OCDE, Ministério da Economia e CVM, onde se propõe vários pontos de reflexão que dizem respeitos a vários itens, dentre os quais especificamente a questão da não da não isenção de responsabilidade, eu diria, do administrador quando se aprova contas, que a gente chama o efeito exonerador, né, da aprovação das contas do administrador, a redução do percentual mínimo de representatividade do capital social, o estabelecimento de um procedimento específico para se determinar se uma ação pedindo ressarcimento de prejuízos deveria ser admitida ou não, a fim de que se evitem aí as ações frívolas, né? Mas numa espécie de juízo de admissibilidade, como existe lá nas class actions americanas e nós não temos no Brasil. Enfim, responsabilidade de custos tem vários itens do relatório que se propõe aí a reflexão de alteração da lei das sociedades anônimas para fins de proteção dos acionistas minoritários no Brasil. Eu gostaria de perguntar para você se você acha que aqui essa reflexão está madura, os pontos já estão endereçados de uma maneira exaustiva. Como é que você vê essa alteração que seria, de uma certa forma, importante, mas bastante dramática, eu diria, para usar um adjetivo aqui, à altura da lei das sociedades anônimas? Esse é um assunto super, super quente, né, Graziela? Esse trabalho que você fez referência,
teve poxa, um agradecimento super bacana que foi feito aqui no início ao Gustavo Gonzalez, né? Um meu enfim, amigo pessoal de longa data, por coincidência, que trabalhou junto no escritório no início de carreira, e agora meu colega de colegiado também. E, aliás, agradecendo aqui a ele diretamente, estou vendo que ele está aqui no chat participando, interrompeu a lua de mel dele para ouvir o Alexandre Rangel falar sobre as impressões dele, né, cara, que vai ficar lisonjeado. E deixo aqui um agradecimento a ele. Mas especificamente sobre o assunto, Graziela, que você levantou, realmente é um desafio, né? Os custos das arbitragens ou das próprias ações judiciais que discutam matérias relacionadas à lei das SA, ao mercado de capitais, são custos importantes, né? É uma realidade. São, assim, os esforços regulatórios que a CVM tem feito me parecem extremamente adequados, né? Lembrando, a CVM, ela recentemente, ela editou a Instrução 627, né? Que reduziu aqueles percentuais mínimos necessários para que as ações de responsabilidade sejam aprovadas e propostas pela própria companhia, né? Então, ou seja, tudo isso para, de certa forma, facilitar ou, de novo, modular e tornar mais adequada e flexível que esse direito, extremamente legítimo, necessário e razoável, possa ser exercido de forma plena, né? Que não haja um impedimento prévio ou uma barreira de fato para que isso seja, para que esses direitos sejam exercidos, né? Mas assim não tem resposta fácil, né? É um trabalho super extenso que a OCDE divulgou, são mais de 160 páginas. E realmente não, eu acho que a gente está no caminho certo, mas, enfim, são diversos tópicos que precisam ser abordados, grande parte deles de cunho legal, portanto, dependendo de todo o trâmite democrático e necessário, porém extremamente custoso e trabalhoso e incerto quanto aos resultados. Mas eu acho que estamos sim no caminho certo. Eu acho que você vê uma quantidade cada vez maior de players que atuam na indústria, né? Me ocorre aqui de novo o exemplo dos agentes autônomos, né? Uma verdadeira febre. Você semana sim, semana não, recebe a ligação de algum amigo que virou agente autônomo, né? Assim, perguntando se você tem conta na plataforma XPTO, etc. Enfim, então, enfim, tudo isso para dizer que, enfim, a gente ainda tem desafios importantes e especificamente essa questão do enforcement, né, das discussões relacionadas à responsabilização enfim, dos administradores ou eventualmente das próprias companhias, que hoje na minha leitura não é possível, mas isso é uma discussão diferente do que está tendo hoje, né? Aqui a gente está falando dos instrumentos, né, se as ferramentas que existem hoje na nossa legislação e regulamentação são suficientes, né? Existem outras discussões complementares extremamente complexas sobre o mérito também, né? Quem que responde? A gente faz sentido autorizar que a própria companhia responda, por isso como ela fora, né? De que forma isso pode ser financiado pela própria companhia ou não? Diversas jurisdições lá de fora tem o que eles chamam de uma espécie de pre-trial procedure, né? Dá uma filtrada aqui, um cheiro para dar se de fato tem um mérito ou não, e quem que financia essa briga, né? Então, enfim, não é uma discussão fácil, eu acho que a gente está no caminho certo, mas eu acho que tem um caminho muito legal, bacana e trabalhoso para ser percorrido. Você citou uma questão que é bastante polêmica e divide a doutrina de maneira bastante calorosa, né? Que é a responsabilidade ou não da companhia. Que, embora não esteja prevista na Lei 6404, poderia ser entendida como prevista. Eu sou um apaixonado por esses debates, tá, Graziela? Assim, eu acho que me incomoda muito quando eu vejo discursos assim muito
muito polarizados. Eu acho, como advogado, a gente vive do contraditório, de certa forma, né? Então, estou super acostumado, mas eu lamento que as pessoas, em geral, não vejam a beleza dos argumentos, né? Para um lado ou para o outro. A gente tem os institutos de análise de impacto regulatório, por exemplo, que é uma ciência o negócio, né? Você, muitas vezes, entra num estudo como esse com uma convicção, porque parece fazer sentido, e aí vem um trabalho, de fato, com bases científicas, Dados e te mostra estatísticos demonstram exatamente o contrário, exatamente, e te mostra o contrário daquilo que você achava que faria sentido. E é ótimo isso, né? Assim, outra, né? Os números que muitas vezes percentuais e dados mais objetivos que são postos em algumas normas e até mesmo em leis. De onde que surgiu os 10% para você ter o requisito? Alguém viu quantas pessoas eram necessárias para atingir aquele percentual? Não. Né? Então, chutou-se um número numa lei dificílimo de se mudar, e é isso aí. Depois, o outro projeto de lei para mudar, para jogar para cima, para baixo, para um lado para o outro. Poxa, enfim, tudo isso para dizer que acho que a gente está evoluindo em todos os sentidos, né? Essas análises de impacto regulatório, até uma regulamentação própria sobre o assunto, são cruciais, né? Para que percepções e crenças pessoais não, enfim, não tumultuem ou não gerem, de fato, a melhor norma, né? O melhor requisito legal, inclusive. Exato. E aí, Alexandre, eu acho que a gente chega num assunto que, enfim, né, essas discussões, obviamente, elas são motivadas e passam pela CVM o tempo todo. E você citou aqui, enfim, o exemplo da sua caixa postal, né, do processo sancionador, competindo, talvez, ali, né, nas minhas palavras, não nas suas, com um pouco de atenção, né, com uma pauta normativa, prospectiva, né, que pode ser transformadora do mercado. Esse, eu acho que é um dilema importante, né, que se vive na administração pública, talvez, de uma maneira geral, hoje no Brasil, né? Agora, a pauta da CVM promover a expansão do mercado de ações, né? Isso está escrito, inclusive, na lei, né? Como um dos objetivos da CVM é fomentar a captação de poupança, a aplicação em valores mobiliários, enfim, de uma maneira até bastante curiosa, digamos, né? Então, eu gostaria de saber de você como você acha que isso vai se dar, como fazer isso acontecer e qual é o melhor caminho. Uma ótima pergunta, né? Acho que quem souber essa resposta acho que são vários pontos aqui. O primeiro eu cresci profissionalmente ouvindo assim um mantra, né? Cara, a gente precisa desenvolver o mercado de capitais brasileiro, a gente precisa de mais emissores na bolsa, enfim, a gente precisa de mais investidores. É um mantra, né? Então, toda e qualquer alteração normativa que eu esbarrei ao longo da minha carreira falava disso, né? Poupança popular, precisa haver no mercado de capitais um destino seguro, eficiente, confiável, transparente, etc. E agora a gente está caminhando a passos largos, né? Com rapidez, o crescimento lá, de novo, falando das pessoas físicas em bolsa, né? Um crescimento de quase 100% de um ano para o outro, com uma pandemia no meio ainda, né? Enfim, isso é emblemático. Então, assim, eu acho que tudo isso para dizer que eu acho que o grande motor, com toda a deferência ao regulador do qual eu faço parte e todo o trabalho que historicamente sempre foi feito de garantir um mercado eficiente, um mercado confiável, enfim, eventuais irregularidades sendo devidamente e tempestivamente punidas, mas o fato é que o grande motor foi os 2% ao ano da Selic. Né? Então, assim, sem maiores... de novo, me ocorrendo a questão que nunca há um único, exclusivo motivo preponderante. É claro que uma Selic está a 1%, que
se não houvesse um mercado de capitais confiável, um regulador forte, técnico, independente como é a CVM, talvez não fosse suficiente, isoladamente considerado, para as pessoas migrarem com tanta força para o mercado de capitais, comprando cotas de fundo, ações, debêntures, CRIs, CRAs, etc. Mas eu acho que o que foi feito ao longo dos anos foi realmente consolidar um ambiente sólido, né? Um ambiente maduro, previsível, com diversos desafios ainda, com diversas questões e pontos de melhoria, sem a menor dúvida. Não estou de forma alguma vendendo aqui um trabalho pronto, né? Não é o caso, sejamos realistas. Mas, olhando em perspectiva, poxa, a gente andou muito para frente, sabe? Os investidores estrangeiros, né? Agora retornando, né? Depois de um gap ali e tal. Poxa, números ótimos, né? As pessoas confiando que o mercado de capitais existe, continuará a existir, o dinheiro que entra sai, e é isso aí, tudo bem. Então, o meu modo de ver esse momento do mercado de capitais passa muito por isso. Assim, a gente teve não dá para falar em tempestade perfeita, porque eu não vejo nada de ruim aqui, por enquanto, mas é um verão perfeito. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que mesmo com uma pandemia sem precedentes, que entortou a vida de todo mundo, o mercado de capitais está aí, né, crescendo pra caramba, enfim, sem limitações ali. A impressão que eu tenho é essa: o volume de novos assuntos, de novos negócios que estão sendo feitos no meio de uma pandemia, para mim, é emblemático, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho importante a percorrer em termos de modernização das regras, a gente ainda tem uma flexibilização ainda maior para aumentar o leque de coisas que os investidores podem acessar, né? A gente tem um desafio que mandatoriamente precisa ser cumprido junto com essa maior liberdade, que é garantir regras, né? O enforcement das regras. A gente tem que garantir que as coisas e as regras vão ser cumpridas, que os deveres e obrigações dos players estarão atendidos, que a gente vai ter núcleos de responsabilidade para correr atrás e para responsabilizar em caso de descumprimentos ou de irregularidade. Eu acho um caminho do meio perfeitamente viável e factível, que num momento como esse só... E a CVM já vem fazendo muito isso, né? Você citou os BDRs, a gente já tem cotas de FIPs, de infraestrutura, por exemplo, no varejo, né? Um volume gigante de pessoas físicas comprando cota de FIP, que poucos anos Tradicionalmente não era o instrumento, né, do varejo, né? e zero, Existe né? uma carência de ativos também, né? Neste fenômeno, né, que nós temos, existe uma carência de ativos, de alguma maneira. Exatamente. Então, eu vejo um caminho muito bacana para ser percorrido ainda, o que só me reforça a minha gratidão por estar tendo essa oportunidade no regulador num momento tão único como esse, né? Um momento de superaquecimento, com uma agenda normativa fantástica. A gente tem a SDM, né, a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, na CVM, que é comandada pelo Bervan, que é uma figura que o dia dele acho que tem 72 horas, porque a agenda normativa não para de crescer e ele entrega tudo no prazo, é fantástico. É um trabalho que vem sendo desenvolvido muito bem por ele e por toda a equipe dele, evidentemente, todas as áreas também que abastecem a SDM dos insumos, né, para que os trabalhos sejam feitos. Então, estou muito animado. Muito bem. E agora eu vou te fazer uma pergunta final um pouco diferente. Se você hoje fosse escrever uma carta para o Alexandre Rangel ou do Alexandre Rangel em 2024, quando termina seu mandato, o que estaria escrito nessa carta, né? O que seria a sua epifania? O que você considera o mandato bem-sucedido? Pergunta difícil, né, Eusel? Mas vamos lá, vamos pensar alto aqui e exercitar. Primeira coisa a ter escrito talvez não seria dezembro de 2024, porque minha família já
diria quase que me proibiu de cumprir o mandato todo, mas tudo bem, isso é uma outra questão. Então, a data já não seria essa, mas vamos ver como é que as coisas evoluem. E eu acho que o que eu gostaria de escrever era talvez acho que eu perguntaria, né, como é que o Alexandre Rangel, lá do término do mandato, se ele acha que esse desafio todo se valeu a pena. Tenho certeza que sim. Se o Alexandre conseguiu exercitar o espírito público, que é um dos grandes drives que explicam isso, né? Minha vida pessoal estava super tranquila, super encaminhada, escritório a 3 quadras de casa, levando o filho na natação às quartas-feiras, no meio da tarde, levando no judô, buscando a escola, e evidentemente, por razões óbvias, agora no regulador, essa autonomia da agenda foi rapidamente por água abaixo. Mas eu acho que, espero que o esforço vale a pena. Tudo que eu estou abrindo mão, não só em termos financeiros, que eu acho que isso é o de menos, mas de fato, o tempo que eu vou, de alguma forma, me privar de outras coisas, principalmente família e filhos, viagens e coisas que me são muito caras, né? O meu tempo, eu diria que hoje é o meu maior ativo. Acho que eu envelheci rápido, eu diria. Eu cheguei àquela constatação que os mais velhos chegam mais tarde. Tenho dado um valor ao meu tempo de uma forma muito intensa. Então, eu espero genuinamente que eu tenha conseguido colaborar de forma muito respeitosa, com muita humildade, fazendo amigos, abrindo portas, construindo pontes e oferecendo um único ponto de vista pessoal para um órgão colegiado, que é historicamente formado por profissionais incríveis, com visões complementares. Enquanto eu falo aqui, estou trocando mensagens com o Henrique, com o Gustavo, enfim, com as suas respectivas visões de mundo, e o que é super saudável. Sou um apaixonado pelo debate, né, por ideias boas e bem fundamentadas. Então, eu espero que o Alexandre, do final do mandato, tenha essa percepção de que valeu a pena, de que conseguiu entregar, que conseguiu colaborar no desenvolvimento do mercado e que o Alexandre saia com mais tempo para curtir a família e para tocar eventuais novos projetos depois. Bom, se não sair com mais tempo depois, pelo menos tem uma quarentena, né? Nessa o tempo pode ser assegurado. Exatamente, são 6 meses aí de intensivão em casa, é isso aí. Alexandre, super obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer bater esse papo com você hoje. Enfim, a gente fica, eu particularmente aqui, mas acho que em nome da revista posso dizer que ficamos super felizes de ter alguém no regulador tão qualificado como você e com uma agenda tão positiva. Isso fortalece nosso mercado, fortalece a academia e quem gosta de direito societário e mercado de capitais. Então, fica o meu muito obrigada para você e conte sempre conosco aqui na revista para transmitir suas opiniões, debates, estamos sempre por aqui. Legal, Gazela. De novo, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui de novo, sem falsas palavras. Já era eu um consumidor ávido do conteúdo da revista e fico muito honrado de estar aqui conversando com você. Tá ótimo. Obrigada, então. Eu agradeço também a todos os nossos participantes e desejo uma boa noite para todos.